Muito bom. Vamos iniciar com a nossa entrega na mão de Jesus, das nossas dificuldades, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos ilumine, que Ele possa nos trazer o conforto para todas as nossas necessidades. Vamos então, por alguns minutinhos, orar e meditar com Jesus. Muito bom, né? Vamos agradecer também essa equipe maravilhosa, formada por Dr. Bezerra de Menezes, toda essa equipe que nos assiste, que nos ampara, que traz o conforto para as nossas enfermidades, os nossos desequilíbrios, né? Que nos assiste neste momento, que através deste nosso encontro nós conseguimos estar mais próximos de todos eles que estão junto de nós, nos abençoando, nos iluminando e trazendo a cura para as nossas enfermidades. Que Jesus os ilumine cada vez mais. Que assim seja. Muito bem. Nós estamos no capítulo 20 do nosso Evangelho e hoje nós vamos falar sobre o item 3. O item 3 é uma correspondência, uma carta de Henri Henry. Ele fez essa carta em Paris em 1863. Esse item 3 começa nos dizendo assim: Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e em sua vigorosa linguagem. Os trabalhadores chegados à primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, seguidos através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, enfim, os espíritas. Estes últimos, a virem, foram anunciados e preditos desde a aurora do Messias e receberão a mesma recompensa que digo eu. Mais alta recompensa, últimos a chegar, os espíritas aproveitam dos trabalhos intelectuais de seus predecessores, porque o homem deve herdar do homem, e seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Muitos dentre eles, aliás, revivem hoje ou reviverão amanhã para arrematar a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram entre eles. Porém, mais esclarecidos, mais avançados, trabalhando não mais na base, mas no coroamento do edifício. Seu salário será, pois, proporcional ao mérito do trabalho. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa a filiação espiritual. O espírito chamado a prestar contas do seu mandato terrestre compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Vê, sente que apanhou no voo o pensamento dos antepassados. Reentra na liça amadurecido pela experiência.
para avançar ainda, e todos, trabalhadores da primeira e da última hora, olhos voltados para a profunda justiça de Deus, não murmuram mais e adoram. Tal é um dos verdadeiros sentidos dessa parábola, que encerra como todas as que Jesus dirigiu ao povo. O germe do futuro é e também, sobre todas as formas, sobre todas as imagens, a relação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo. Dessa solidariedade que religa todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Muito bom. Agora, então, passo a palavra para o nosso irmão Davidson, para ele nos orientar um pouco mais sobre o assunto. Davidson, tem a palavra. Olha, considerando esse texto, nós temos que tirar proveito dos primeiros trabalhadores, aprender com eles. E muitas vezes a gente acaba esquecendo, apesar das várias reencarnações. Lembrando, nós espíritas somos os trabalhadores da última hora. Então, não é por mero acaso que estamos aqui no Brasil com todos esses privilégios e que muita gente não agradece e que muita gente não pratica. Mas vamos lá, quem foi Moisés? Vamos pegar Moisés, bem antes de Cristo, 1.200 anos aproximadamente. Segundo a tradição judaico-cristã, judaísmo e o cristianismo, Moisés foi um instrumento de Deus para libertar, olha aí, libertar, então nós estamos falando aí de muita coragem. Nós não estamos conseguindo libertar alguns brasileiros ali, eu não quero dizer tanto, mas inocentes, velhinhas com a Bíblia na mão, vendedor de algodão doce, mas enfim. Um instrumento de Deus para libertar os hebreus do Egito, que consideravam Moisés seu principal legislador. E ele era um dos mais importantes também, líder religioso. Olha, de acordo com a Bíblia, aí já juntando a tradição judaica, cristã e islâmica, olha, as três religiões monoteístas, as principais, Deus realizou diversos milagres, olha, presta bem atenção, Deus realizou diversos milagres através de Moisés. O que podemos aprender com a história de Moisés? Aprendendo a confiar em Deus. E se a gente escrever tudo, ele confiou plenamente em Deus naquela época. Ele não tinha o subsídio que nós temos hoje para confiar em Deus. Ele enfrentou muitos obstáculos durante a sua jornada, mas nunca perdeu a fé em Deus. Nunca. Ele confiou no poder divino para superar seus medos e inseguranças. Olha que interessante. Ele confiou, falou, entrego para o Senhor. Na Bíblia, existem os 10 mandamentos, que consistem em 10 regras, dadas por Deus ao seu povo, para que tivesse uma vida mais feliz e próspera. Olha bem, os 10 mandamentos é para a gente ter uma vida mais feliz e próspera. De repente, se eu perguntar aqui no grupo para alguém relembrar os 10 mandamentos, o outro pode ter dificuldades para relembrar. O Senhor, nosso Pai, deu esses mandamentos a Moisés, que ele o escreveu em tábuas de pedra. Olha, nós trouxemos aqui Moisés. Agora vamos trazer um apóstolo, São Pedro. Humilde pescador, deixou a sua mulher e família para seguir Cristo. Seu pai aqui em Bauru é um baita de um exemplo fantástico, mas não vou dizer muito, não. Renunciou a muitas coisas para tocar lá o instituto do seu pai. Quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João, os 3 que se tornariam seus apóstolos mais chegados, mais íntimos, eram homens ativos, acostumados com muito trabalho. Eles eram pescadores no mar da Galileia. Trabalhadores. Palavra-chave, trabalhadores. Qual foi o discípulo que acompanhou Jesus até a sua crucificação? Exige coragem. Estar ali junto com Jesus, acompanhando. Todos os discípulos, estou chamando de discípulos, não eram apóstolos ainda, né? Todos eles se refugiaram.
mas teve um que acompanhou, corajosamente. João acompanhou o Messias até a cruz. E foi entregue por Jesus, ele foi entregue por Jesus aos cuidados da Maria, com a missão de protegê-la e de ser também amparado por ela, como se realmente fosse seu filho. Olha que interessante. Agora, vamos trazer um santo. Estou trazendo aí dos primeiros trabalhadores, hein? Trabalhadores. São Francisco, ele estava de passagem, foi visitar a tal da cidade de Gubbio, na Itália, Gubbio. Assim que ele chegou, Francisco, que não era santo ainda, na boa, hein? Soube que os moradores enfrentavam problemas de muito medo, com um lobo selvagem, que estava a atacar os diversos animais, as criações locais e até as próprias pessoas. Apavorados, ninguém se atrevia a passar os muros da cidade, aquela época de muros cercando, né? Fortalezas. São Francisco, que amava a criação e via Deus, o Criador, em todas as criaturas. Ele tinha por costume conversar com os animais. Para ajudar os moradores de Gubbio, ele decidiu então falar com o lobo violento. Olha só. Todos ficaram cheios de esperança, esperançosos, porque sabiam dos inúmeros feitos que o futuro São Francisco já estava fazendo. E Francisco saiu então para procurar o animal sozinho e com o terço na mão, olha o terço na mão, a fé, andou pela floresta até se deparar com o lobo, com o canino. Raivoso e com os pelos ouriçados, o lobo estava pronto para atacar. Entretanto, o animal, ao perceber as energias mentais do Francisco, as intenções, que eram outras, ele se acalmou. Olha que interessante, a energia mental. Dá para imaginar uma frequência elevadíssima, era uma luz. Ao encontro do lobo, o futuro São Francisco se aproximou com quem se aproxima de um irmão. Então disse: irmãozinho lobo, quero somente conversar com você, meu irmão. E caso você esteja me entendendo, levante, por favor, a sua patinha para mim. E o lobo, perante tão grande vibração de amor e caridade, olha, amor e carinho, eu coloquei caridade aqui a mais, tá? Amor e carinho, porque era uma caridade que ele estava fazendo no fundo. Perdeu toda aquele ar de violência, de ferocidade. Assim, o lobo levantou confiantemente a pata da frente e calmamente pôs na mão aberta do Francisco, que novamente ele puxou a conversa com o lobo. E disse: querido irmão lobo, vou fazer um trato com você. De hoje em diante, vou cuidar de você, meu irmão, chamava de meu irmão. A cidade vai lhe dar comida, já que, por culpa dos homens, das pessoas, a floresta não lhe oferece mais o alimento necessário. Você vai poder entrar em minha casa e eu vou lhe dar comida. Assim seremos sempre amigos. Você, por sua vez, também será amigo de todas as pessoas desta cidade. Pois é, de agora em diante terá comida, carinho, respeito. E dessa forma, não precisará mais matar ou agredir alguém para sobreviver. Com a promessa de nunca mais lesar um animal, uma criação, ou mesmo homem, o lobo foi com Francisco até a cidade, numa paz. Os moradores abandonaram a raiva, que era uma energia mental que estimulava o animal, e passaram a chamá-lo de irmão lobo. Olha que história linda. Quando o animal morreu de velhice, foi um grande luto, um grande pesar para toda a cidade, já que todos da cidade de Gubbio viam o amor divino de Francisco refletido nos olhos do lobo. Olha que história interessante. Qual é o recado? Qual é o recado? Aliança, união alguma pode ser concluída sem que a questão da fome e da injustiça tenha sido resolvida. Você vê aí, nós estamos aqui no Brasil há anos falando em fome, resolver o problema da fome dos pobres. E ninguém resolve. Como é que vai surgir essa união? Muito pelo contrário, estão dividindo cada vez mais. E não é só no Brasil, a África, a Ásia, até nos Estados Unidos. Então, olhem bem,
aliança alguma pode ser resolvida, concluída, sem resolver a questão da fome e da injustiça. Que frase para a gente escrever em algum lugar e ficar lendo, né? Mas vamos lá, vamos falar do João Melchior Bosco, o famoso Dom Bosco, que eu admiro demais. Ele viveu no século XIX, nasceu em 1815. Ele foi um sacerdote católico italiano e foi proclamado em santo, em 1934. Eu vou trazer aqui algumas frases desses primeiros trabalhadores, no caso Dom Bosco, que eu admiro demais, demais a conta as frases dele. Olha uma delas. Como vocês querem que eu descanse? Frase Dom Bosco, lá da igreja. Como que vocês querem que eu descanse se o demônio não descansa nunca? Olha que frase linda. Aí ele coloca, ó, buscar almas, não honras e dignidades. A gente queira ou não queira, quer ser honrado na cidade, cheio de dignidade, status. O que será que o vizinho vai pensar ao meu respeito? Hein? E fica naquela, a prisão mental. E todo jovem, frase do Dom Bosco, no mais infeliz, sempre tem um ponto acessível ao bem, e a primeira obrigação do professor com P maiúsculo, é buscar esse ponto. Piada, né? Me aponta aí quem faz isso, são raros, mas existem, pouquíssimos. E ele diz, olha, essa corda sensível do coração, olha, buscar esse ponto que é uma corda sensível do coração, e com isto provocar evolução. Vamos mais uma frase dele, olha, muito. A caridade suporta tudo. Por isso, nunca terá verdadeira caridade quem não quiser suportar os defeitos dos outros. Tem alguém aí no grupo que não suporta o defeito do parente, da esposa, do maridão, do cunhado? Hein? Levanta a bandeira. Pois é, você não está conseguindo praticar a caridade. Mas eu sou cristão. Será? Será que é cristão? Olha, e ele coloca mais uma, são várias frases, mas essas duas eu tenho que parar por aqui. Para fazer o bem, é preciso ter um pouco de coragem. Eu diria até um pouco mais. É preciso ter muita coragem. Desculpa com o maior respeito ao Dom Bosco, eu estou aqui emitindo a minha opinião. E a última, hein? O trabalho é uma arma poderosa contra os inimigos da alma. Eu vou repetir, porque eu sei que muita gente quer aposentar, quer ficar balançando numa rede, quer descansar, aquela coisa toda, não é verdade? O trabalho é uma arma poderosa contra os inimigos da alma. Mas vamos lá, vamos pular para o filósofo Sócrates. Nasceu ali entre 470, enfim, a 399, nasceu antes de Cristo. Foi um emissário de Jesus. Tudo leva a crer que veio de Capela. Ele foi um filósofo grego que ele revolucionou o pensamento ocidental. Ao contrário da maioria dos filósofos antigos, que para se dedicarem ao ócio, olha o termo, ócio filosófico, deveriam possuir posses, para não precisarem trabalhar. A gente tem várias pessoas que influenciam movimentos sociais, políticos, econômicos, e foram filhinhos de papai, encostaram na esposa, tinha muito dinheiro. É diferente. Sócrates, ele tinha que trabalhar. Ele era filho de eu não estou aqui julgando esses camaradas, não, que eles não trouxeram contribuições. Não são todos. Tem alguns aí que deixaram muito a desejar, porque o trabalho é terapêutico. Né? O camarada se desequilibra sem trabalho. Fica lá, né? E o Sócrates era filho de um artesão e de uma parteira. E ele acabou ingressando em campanhas militares, soldado, inclusive, considerado corajoso e de grande resistência física, que era comum lá entre os gregos, porque eles tinham ali na cultura ateniense, de Atenas, muita prática de esportes e estudo científico e político. Olha, estudo científico e político. E aí contribuiu muito para o nosso querido Sócrates.
Ele ficou conhecido por ter iniciado, que é chamado um período socrático, né? Mas, vamos resumir, a filosofia que ele trouxe passaria a partir de então a abordar essencialmente questões humanas, questões pertinentes às relações humanas, ao convívio da sociedade, justiça, o bem, o moral, a verdade. E, enfim, ele tem uma passagem, depois que ele viu lá no templo de Apolo, conhece-te a ti mesmo, ele refletiu que essa máxima do autoconhecimento, ele ficou muito tocado com isso, né? Conheça-te a ti mesmo. Ele ficou muito tocado. E fazendo ele caiu em si ali, perceber que qualquer conhecimento que você venha a ter requer, antes de mais nada, um conhecimento de si mesmo. Tem sessentões, setentões que não se conhecem. Estão aí se nutrindo de notícias nas mídias sociais. Então, é lastimável pegar a opinião de alguns sessentões, setentões, que não se conhecem, nunca investiram em autoconhecimento. Não tem um diário, como as mulheres saudáveis do passado. As mulheres modernas estão cheias aí de depressão, síndromes, ansiedade. Tem alguma coisa errada. Tem, lógico que tem. Não estou dizendo que seja só isso. Na mesma ocasião, ele foi visitar o templo e ele consultou o oráculo de Delfos. Eu estou falando aqui do nosso Sócrates. E o oráculo identificou ele, qualificou ele como o mais sábio homens da Grécia. O mais sábio dos homens da Grécia. E aí ele se tocou, ele foi tomar, falou, peraí, se eu sou considerado mais sábio, eu tenho que levar essa sabedoria adiante. E aí ele passou a vagar pelas ruas de Atenas, conversando com as pessoas, questionando e ensinando-as. Não era numa sala de aula. Por meio da prática, o seu método. E hoje nós não temos escritos deixados por ele, mas os seus discípulos, principalmente Platão e Xenofonte, o Platão viria a ser o nosso Allan Kardec mais para frente, foram eles que divulgaram, Platão e Xenofonte, esse conhecimento, as filosofias de Sócrates. E aí, no Evangelho de João, você vê no capítulo 15, Jesus anunciou que viria o Consolador, demonstrando um planejamento de longo prazo, contribuindo aí com a obra de evangelização determinada por Deus. E aí, batata, né? Batata, isso de fato aconteceu quando Allan Kardec, em 1857, lançou o Livro dos Espíritos. Aí, já em 1910, nasce Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, e a história a gente conhece muito bem. Chico Xavier escreveu mais de 500 obras. Eu estou falando mais, chegam a falar 580, não tem um número preciso, cada vez descobrem mais. Dá para imaginar o que esse homem trabalhou? Eu tenho até vergonha quando alguém fala, você é trabalhador? Não, eu não sou. Agora, pega no Brasil, quantos são trabalhadores mesmo de verdade? Latinos. Eu não quero viajar muito nessa área. Mas, enfim, é sempre bom lembrar, lembrando aí, que o Chico, de alguma forma, ele traz que a verdade e o conhecimento expande a consciência do ser humano. Nós vamos ter que expandir a nossa consciência, a gente quer contribuir com esse projeto maravilhoso que se espera, não só dos espíritas, dos cristãos, budistas, os verdadeiros que estão aí querendo melhorar por um mundo melhor. Existe muito conhecimento, muito estudo, tanto é que Allan Kardec colocou amai-vos e instruí-vos, né? Não é por mero acaso. E aí o contrário, as falsas notícias, as narrativas que inventa, e a ignorância, não faz bem para a consciência. Por isso tem muita gente que foca aí em manter a comunidade na ignorância. Graças a Deus isso vem mudando, e eu percebo que essa união dos planetas, dos países, não será feita geograficamente. Era uma ideia inicial de Jesus durante o Império Romano. Não, vai ser outro tipo de união que eu venho estudando isso, prestando atenção. Não vai ser geográfica, não. Pode até ser
aí alguns blocos surgiram, mas não vai ser por aí não, viu? Nós temos que agradecer a tecnologia que está vindo aí. Mas vamos lá, eu não vou entrar nessa área para não desviar muito. Posso dizer que os espíritos, ao longo de muitas reencarnações, de alguma forma, foram se desenvolvendo em todas essas etapas, cometendo erros, que eu não chamo de erros, sim de aprendizagens, curas e libertações, e acertos também. Entre, podemos dizer assim, em outras palavras, se preparando para os momentos atuais de aproximação da regeneração. Não vale a gente ter nadado alto mar e morrer na praia. Agora eu estou cansado, eu vou morrer. E morreu. Piada, né? Corre, somos trabalhadores da última hora. Da penúltima hora nós desistimos. Se nós estamos aqui para a última hora. Na antepenúltima hora que chamar, vem, não, eu estou na boa, né? Não é mais ou menos assim? E aí, olha, não podemos dormir de botina, em resumo. Quando se comenta no texto lido que o homem deve herdar do homem, os trabalhos e os resultados são coletivos, olha que altruísmo maravilhoso, deixa claro aqui a cooperação, a irmandade, mas bem diferente da competição que as famílias estimulam entre os filhos. Está vendo aí esse menino aí? Olha como ele é bem sucedido e você está aí encostado, moleque. Então, estou pegando família, escola, educação em vários países, inclusive no Brasil, estimula separações, comparações, comparando rico, pobre, proletariado, LGBT, aquela coisa toda. E aí, infelizmente, apenas poucos países no planeta Terra trazem aqueles fundamentos do Pestalozzi, de bondade, de cooperação. Mas, de alguma forma, podemos dizer que nós temos aí uma pós-graduação no cristianismo. Com certeza, já passamos por várias religiões. Em termos práticos, talvez não. Mas em termos teóricos, nós temos aí vários TCCs, teses que apresentamos. Acredito eu, estou falando de uma forma figurada. Allan Kardec trabalhou exaustivamente, não é verdade? Um verdadeiro trabalhador. Dá para imaginar? Hã? Não, dá. Talvez as pessoas, quem nunca tentou, mas dá para imaginar o trabalho dele, só as perguntas já vale uma vida, né? Vale várias reencarnações, as perguntas que ele fez. Dá para imaginar? E nós pegamos tudo isso prontinho. E aí eu pergunto, será que nós não estamos em débito no agradecimento? Muitos não valorizam. A vida proporciona muitas oportunidades, né? E aqui, olha, eu vou trazer uma obra inacabada, que é uma psicografia, por favor, não tem como comprovar. A gente sabe que a Universidade da Pensilvânia, lá o hospital também estão pesquisando bastante. Tudo isso o mundo acadêmico vai comprovar. Por favor, não estou aqui querendo mexer com crenças sociais, políticas, porque é muito importante sempre ter os dois lados. Sempre tem. Como nos Estados Unidos, tem lá os dois partidos, é muito importante. Mas, por favor, não tem tendência nenhuma. É uma psicografia, eu tenho aí, tá? Isso veio no blog, tem no site, enfim. Tá? Se alguém tiver uma dúvida, dá uma pesquisada. Mas é o seguinte, olha bem. Quem foi esse tal de Bolsonaro em outras vidas? Não estou defendendo ele, por favor, porque eu sei que aqui no meio deve ter gente que é contra, a favor, faz parte. É da democracia, eu estou respeitando plenamente. Mas eu vou trazer o que está na psicografia, vocês podem vasculhar na internet, vocês vão encontrar com muita facilidade. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, olha que interessante, você vê que Jesus tem um projeto médio e longo prazo, e, com certeza, nós vamos caminhar para a regeneração. Presta atenção em detalhes. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado pelo espírito de Humberto de Campos, foi psicografado pelo Chico, foi revelado que o tal de Longinos, o nome de Longinos, ele reencarnou no Brasil como Dom Pedro II para trazer o progresso para a Pátria do Evangelho. A árvore evangélica saiu de Israel, veio para cá porque eles vacilaram lá. E Longinos era um centurião. E o centurião vamos dizer, era um cargo de um oficial responsável por comandar uma centúria. Isso no Império Romano. Uma centúria continha aproximadamente 80 legionários. Variava um pouquinho.
E eles que davam ordem, que deveriam ser prontamente obedecidas. Era uma disciplina pesada. Era fora de sério, viu? Era uma coisa incrível. E esse Longinos, ele era o centurião da centúria romana, responsável por crucificações em Jerusalém. Vai ouvindo, hein? Longinos. Ele era responsável por crucificar em Jerusalém. Lembro que o Império Romano, eles crucificavam. Os hebreus apedrejavam. Tá? Quando tinha que castigar, só para relembrar, os hebreus apedrejavam. E era pedra, não eram essas pedrinhas que tem aí, que a gente encontra no asfalto. Então, vejam bem, e o Longino, ele passou para a história por ter perfurado Jesus com uma lança, quando desceu a crucificação. Era uma forma de garantir que a pessoa tinha morrido, que Jesus havia morrido. E um dos soldados da centúria, essa centúria liderada por Longinos, um deles veio como Rafael, nasceu aqui no Brasil, negro, ele foi conhecido como anjo negro cuidador do futuro Dom Pedro II, Dom Pedro II. Ele veio no projeto de Jesus, pessoa muito disciplinada. E esse Rafael, e mesmo como soldado do Longinos, tudo bem, olha, lá da cintura do Longinos, é o tal do Jair Messias Bolsonaro, que liga a história do Brasil e o preparam, enfim, ele foi preparado para a missão, foi treinado durante todas essas reencarnações para resgatar os ideais do governo Dom Pedro II, que só agora como presidente do Brasil através da democracia. Mas, olha, por favor, isso vocês devem pesquisar, porque tem gente hoje que fica numa polarização fora do comum, hein? E aí trouxeram nessa psicografia algumas coincidências. É verdade ou não? O tempo vai mostrar. Ao sairmos daqui, no plano espiritual, é uma das perguntas que eu devo fazer. Curiosamente, Pedro II aprendeu a falar hebraico, Pedro II, tá? Que o protetor dele era o tal do Rafael, o anjo negro protetor, que protegia, era uma espécie de um babá, né? Um babysitter, como é dito nos Estados Unidos. E ele aprendeu a falar fluentemente o hebraico, que era o idioma falado na época de Longinos. Muito interessante. Outra curiosidade é que Dom Pedro II ele foi deposto em 1889, com 63 anos, próximo de completar 64. Assim como Bolsonaro, com 63, próximo de completar 64 anos, ele assumiria a presidência para dar continuidade a essa missão que foi dada a Longinos / Dom Pedro II, e que agora cabe ao tal do Bolsonaro. Agora já acabou o mandato dele, isso aí foi psicografado quando ele entrou, tudo bem, em 2019. E Rafael, um personagem pouco conhecido da história do Brasil, negro, veterano da guerra, veterano de guerra lá da Cisplatina, ele foi encarregado por Dom Pedro I para cuidar do Dom Pedro II. E o Dom Pedro II, naquela época, vamos pegar um pouquinho Dom Pedro II, era uma criança, a mãe faleceu com 1 ano e o seu pai teve que abandoná-lo para retornar a Portugal quando ele tinha 5 anos. Dá para imaginar? E ele mantinha um contato limitado com as suas irmãs. Então foi um dos raros, talvez o único, que tenha vivido bem próximo e conquistado a confiança do imperador. Esse tal de Rafael, que tudo leva a crer, precisaria comprovar, é o tal do Bolsonaro, que, coincidentemente ou não, nasceu no Rio de Janeiro, nasceu em São Paulo, mas morou no Rio. Rafael morreu, o Rafael, o anjo negro protetor do Dom Pedro II, morreu o Rafael, hein, tá? Morreu aos 98 anos, quando o próprio Dom Pedro II, que ele cuidava, foi deposto. E ele passou praticamente o Rafael a vida toda no Paço Imperial, lá do Rio de Janeiro, no Palácio Imperial. Foi um protetor incansável e extremamente abnegado do Dom Pedro II. Inclusive acompanhando nas viagens ao exterior, que Dom Pedro II era muito conhecido no mundo todo, né?
ele que estimulou o telefone junto numa exposição, junto ao Graham-Bell. Ele era amigo do Graham-Bell nos Estados Unidos, ninguém deu moral para o telefone, e ele, até num ato de piedade para ajudar o Graham-Bell, foi testar o equipamento falou, ele deixou aquela frase, "It speaks", isto fala. E aquilo chamou a atenção, talvez hoje nós estamos aqui com o celular, graças ao Dom Pedro II, e talvez a proteção, lógico, que era uma criança, o Dom Pedro II, ele recebeu a proteção do Rafael, que tudo leva a crer que possivelmente é o Bolsonaro. E detalhe, na época do centurião, Longinos, naquela época, lá do Império Romano, os crucificados tinham as pernas quebradas, era um ritual. Quando crucificava, por soldados romanos, para que morresse mais rapidamente. No caso de Jesus, como ele já havia morrido rapidamente na cruz, suas pernas não foram quebradas, mas o Longinos verificou se ele havia morrido, perfurando o corpo na cruz, uma lança na altura dos pulmões. Pouco sabe que durante essa época aí no Exército, o Bolsonaro, quando realizava assalto de paraquedas, ele quebrou, num dos saltos, ele quebrou as duas pernas. Enfim, e ele foi perfurado com uma facada também, só relembrando, nas vésperas da proclamação da independência. Se é coincidência, olha, por favor, pesquisem, tá? Eu deixo aqui. O que eu tiro daqui é que existe um projeto com muito carinho, Brasil Pátria do Evangelho, que tem uma missão extremamente nobre de contribuir com a evangelização. E não vai ser com gente conversando, vai ser possivelmente através das mídias sociais. Tudo bem? E tem mais uma coincidência. Ele traz o nome Messias no nome, mas nessa psicografia aparece tudo isso, vale a pena dar uma pesquisada, o tempo já está estourando. Então, eu tenho que caminhar rapidamente para a gente concluir o nosso estudo. Tudo bem? Olha. E, bom, enfim, ele tem uma missão muito nobre aqui. No final desse texto, diz que o Brasil vai cumprir a missão dele, eliminando toda essa corrupção que está aí e trazendo um perfume de um novo tempo. Não estou dizendo que vai ser o tal de Bolsonaro. Tem muitas lideranças indo para cá. Emanuel já está com 20 anos em Sorocaba, já comentamos aqui, vai atuar na educação, já deve estar atuando, tudo leva a crer. Você vê que a carência é muito grande. Bom, de alguma forma, nós espíritas chegamos aqui com esse determinado conhecimento teórico e prático. Nesse momento de nossas vidas, ou nós estamos concluindo uma obra que nós interrompemos por motivos diversos, vocês me entendem, né? Motivos diversos, ou que tivemos insucesso num projeto e foi dada uma oportunidade, ou ainda, pode ser que nós não, ou pode ser até que nós não estamos cumprindo algumas promessas em outras erraticidades, enfim, em outros períodos que nós tivemos na erraticidade, e mandaram falar, é a tua última oportunidade, irmão. Cuidado com as diversões, século XXI, as distrações, as novas tentações, excesso, excesso, excesso. Por isso, em resumo, nós estamos aqui para realizar. Se possível, até conversar menos. Realizar. Em outras palavras, não se acomodar. Eu vou repetir, realizar. Porque isso é muito importante sabermos, antes de mais nada, buscar essa verdade, o nosso projeto de vida. Escreva num papel, coloque embaixo do travesseiro, peça para a espiritualidade elevada trazer de uma forma intuitiva nos próximos dias seguintes. Deixa várias noites esse papel escrito. E aí, com certeza, eles vão vir comunicações, de repente, até devido a um estudo como esse, que pode vir do nosso querido médico que fala no final, pode vir de uma palestra, de um estudo. Vocês vão perceber uma forte convicção do que a gente tem que realizar. Eu vou terminar essa exposição, estamos em cima do horário, como podemos dizer aqui, com duas frases. Viva o trabalho, que agora o momento é
dê trabalho, renunciar muitos atrativos e viva a vida. Nós temos que agradecer essa misericórdia que nos foi dada, nós como espíritas. Que todos vocês tenham uma extraordinária semana com muito trabalho, muito amor e muita caridade. Que assim seja. Muito obrigado, Davis. Vamos então, na sequência, passar a mensagem do Dr. Deolindo. Pediria ao André, por favor, André. Dando a sequência aqui nesse estudo, né, os trabalhadores da última hora, né? Mediante toda essa explicação que foi dada e o que está escrito aqui no Evangelho, apenas vou colocar de uma forma muito simples e rápida, onde, no decorrer dos tempos, atrelando sempre o contexto da qual a doutrina espírita assim trouxe para todos, que é o fator da reencarnação e o fator do progresso, ou da lei do progresso, que assim foi determinada por Deus para que tivéssemos nós, através da reencarnação, sempre a oportunidade de completar o nosso trabalho, as nossas obrigações, com a oportunidade de progredir sempre. E nos foi trazido 3 revelações, que podemos dizer assim, que são pontos cruciais dentro do despertar da consciência desta humanidade, que está apregoada ou atrelada a esse planeta Terra, planeta de provas e expiações por muito, muito, muito tempo, tendo constantemente suas indas e vindas, e também seu fator de relacionamento com aqueles dos quais assim se harmonizou ou deixou de se harmonizar no decorrer das suas existências, onde geraram afinidades positivas e afinidades negativas que tendem por necessidade de serem modificadas, fazendo com que todas se transformem em afinidades positivas. E através das revelações, onde a primeira foi lá atrás com os profetas, mas principalmente com Moisés. Uma época muito bruta, muito ignorante, em todos os sentidos. A começar por ter o conhecimento do verdadeiro Deus, porque isso não se existia. Então Deus manda um missionário, onde foi dito para libertar seu povo, mas além de libertar seu povo, com uma grande missão, de trazer o despertar do conhecimento do único Deus, do verdadeiro Deus. E assim se fez. Onde é o princípio? Porque era apenas um despertar, mediante uma crença, mediante uma fé, que começou-se assim a proliferar ou a se desenvolver pelos 4 cantos do planeta.
Posteriormente veio a segunda revelação, que foi ou é nosso mestre amado Jesus, com obrigações plenas de propagar os ensinamentos de Deus, porque o povo já conhecia e acreditava no verdadeiro Deus, porque o primeiro missionário já tinha cumprido com a sua obrigação. E assim o fez com muita maestria. Tanto é que isso reina pela eternidade. E posteriormente veio a terceira revelação, a doutrina dos espíritos, trazendo uma abertura plena da verdadeira vida e também dos compromissos da qual, como espíritos eternos que somos, temos perante Deus. Poderíamos parar por aí, né? Dizendo, aí estão os trabalhadores da última hora. Mas se assim eu parasse, ficaria muito restrito a muito poucos. Porque poucos são os verdadeiros espíritas. Então eu queria colocar de uma forma muito mais ampla isso, dizendo que os trabalhadores da última hora são todos que estão atrelados nesse momento a esse planeta. Por quê? Porque já carregam consigo, através das existências, ou da pluralidade das existências, a certeza do verdadeiro Deus. Já trazem consigo, através das existências, o discernimento claro dos princípios cristãos. Terceiro, já sabem das suas responsabilidades como filhos de Deus, como filhos da luz. E, através da bondade divina, estarão sempre a ter oportunidades reencarnatórias para que assim possam se desvencilhar dos incômodos da qual guardam dentro dos seus corações, em suas mentes, ou até mesmo no seu espírito, dos passados, tendo a oportunidade de, no presente, transformar tudo isto com muito trabalho, com muita busca pelo seu progresso, ou seja, seu desenvolvimento intelecto, moral e espiritual, social, resumindo assim a tudo. E também exercitando condignamente as leis do amor e da caridade. Exercitando condignamente a lei da sociedade, a lei do trabalho e assim sucessivamente, para que tudo realmente se complete. E nós, como trabalhadores que somos, estejamos realmente engajados em proporcionar com que essa fase na qual nos encontramos, da transição espiritual, que o planeta assim passa. Por isso, tantos desatinos estão a ocorrer, porque tudo, ou o escândalo, tem que vir à tona, tem que ser visto, tem que ser desfeito.
e assim possamos nós agilizar esse caminho para a regeneração. Então, e aí está a responsabilidade que o Pai nos dá em todos os tempos. Podemos dizer, mas será que no meu tempo de vida útil, nessa atual reencarnação, estarei eu a vislumbrar essa grande transformação para a regeneração? Podemos dizer que sim, podemos dizer que não. E tudo depende da agilidade, da qual assim nos colocamos como trabalhadores do Senhor. Mas se não for nessa, será na outra. Ah, mas se eu não estiver aqui, nesse planeta, estiver na erraticidade, tem aqueles que estão aqui com a mesma responsabilidade, mas estamos nós ainda atrelados a este mundo. E com certeza, se tivermos o nosso despertar, estaremos a usufruir também desses grandes benefícios que essa transformação proporcionará, porque os princípios do amor e uma determinação para querer sempre a verdade e o bem estará presente de forma determinante junto a cada um de nós e não titubearemos nunca em exercitar a lei do amor. Este amor, da qual assim move multidões, este amor da qual assim move montanhas, este amor da qual assim nos fortalece, nos ilumina, nos impulsiona cotidianamente, sempre para a frente. Não acreditem de que quando o amor se desponta de forma verdadeira junto a cada um de nós, ele é imbatível. E com certeza seremos nós, ao final, vencedores de todas aquelas tentações pelas quais já passamos, que gostaria de atrasar esse processo evolutivo, mas não terá o espaço suficiente, porque esse sentimento, essa energia, essas vibrações do amor tomará conta de todos os espaços possíveis nesse orbe, e as mentalidades negativas não conseguirão em momento algum assim se infiltrar, porque somos muito maiores do que isso. Quando nos colocamos com essa determinação a exercitar as leis que Moisés trouxe e que Jesus sabiamente completou e da qual temos nós apenas a obrigação de colocá-las em prática. Então, assim, que essa luz divina sempre esteja a nos impulsionar para a frente. E possamos nós, neste momento, mediante essas energias que estamos a gerar, onde nos nossos corações saem fluidos maravilhosos, e nossas mentes vibrações amorosas e positivas, onde tudo se completa junto a Deus, junto a Jesus, junto a Bezerra e vossos trabalhadores, para que assim
possamos nós, como instrumentos do amor, propagar pelos 4 cantos desse planeta esses sentimentos fraternos, da qual estarão a se espalhar e a envolver principalmente aqueles que estão necessitados, mas muitos que estão perturbados mediante as suas dúvidas, mediante os seus medos. Então, que a firmeza possa tomar conta deles. E a verdade vem à tona porque está adormecida dentro do coração, dentro da alma de cada um, porque tudo isso nos foi dado por Deus com muita sabedoria. E nós estamos a trabalhar constantemente para fazer com que isto se desponte, se ecloda cada vez mais, gerando essa egrégora maravilhosa do amor e da caridade. A todos nós que somos necessitados, que estamos sempre a pedir ao Pai os benefícios. Que nesse instante esses benefícios nos sejam proporcionados. Sintam a presença do médico, do mestre. Sintam a ação desses trabalhadores incansáveis desta corrente do amor e da caridade coordenada nesse momento por desejo. Sintam esta paz da qual estamos assim a adquirir mediante a forma mental da qual estamos a nos colocar. Que nesse momento, tenho eu a certeza, estamos a nos libertar das nossas mágoas e das nossas dúvidas e dos nossos medos. Estamos fortalecidos, assim, a caminharmos nesta busca da nossa cura espiritual, da nossa libertação, daquelas coisas que o passado nos feriu. Que isto não tem mais valor algum. Porque somos novos seres, estamos em nova época. Estamos muito mais fortalecidos nesta busca pelo progresso, da qual assim nos é oferecido. E também os vossos lares estejam todos protegidos por essa maravilhosa luz de Jesus que está a gerar um escudo aonde os pensamentos negativos não adentrarão. Mas necessitamos nós de nos esforçarmos por fazer com que nossos pensamentos e nossos sentimentos do dia a dia também sejam positivos, bondosos, amorosos, pacienciosos, mas principalmente sábios, para que não caiamos nas armadilhas do mal. Então, assim, a todos eu deixo esta paz de Jesus que o mundo assim não pode nos oferecer. Obrigado a todos. Estamos agradecidos pelas palavras carinhosas, palavras que nos confortam, né? Que nos traz paz interior e uma energia maravilhosa. Gratidão a todas essas palavras que nos dirigiu neste momento. Vamos então dividir com nossos irmãos, com as nossas vibrações em amor, em caridade e cura aos irmãos, com os nomes postados no nosso grupo, nos grupos de estudo, grupo de cura, os que estão presentes, sendo atendidos pela espiritualidade que está junto de nós neste momento.
Nós todos temos a certeza e sentimos esta presença, este amor, esta energia que nos circunda e que nos protege e que nos traz o fortalecimento para que a gente supere todas as nossas dificuldades. Gratidão a Jesus por esta oportunidade desta noite, esses estudos maravilhosos que fizemos, que a luz divina esteja presente em cada um de vocês, em cada um de seus lares, iluminando e abençoando a todos. Assim, Pai, te agradecemos através da prece de cartas que dirigimos neste momento para que possamos encerrar a nossa atividade desta noite com esta prece maravilhosa que nos foi trazida numa véspera de Natal. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pelas provações. Dai a luz àqueles que procuram a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai o viajor a estrela guia, o aflito consolação, o doente o repouso. Pai, dai o culpado o arrependimento, o espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa pura e divina imagem. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Muito bom. Uma boa noite a todos. E antes de encerrarmos, gostaria de pedir a todos que se recolhessem agora com as suas águas em aposentos íntimos, para que possam receber o atendimento da medicina espiritual através da equipe maravilhosa que o Dr. Bezerras tem, que eles vão completar o atendimento de cada um de vocês. Que Jesus nos abençoe